nossas boas-vindas. Eu sou Jordana Bourguignon, VP executiva da Associação Brasileira de Cosmetologia, a sua casa da cosmetologia. E esse é mais um evento virtual promovido aqui pela nossa casa, um espaço onde a ciência, a inovação, o desenvolvimento humano se encontra. E a gente não pode falar de futuro do nosso setor só unicamente olhando para novas tecnologias, novos ingredientes, se a gente não olhar para aquela peça tão importante no processo de desenvolvimento de uma nova formulação, naquele pessoal que move o nosso setor, que são justamente essas pessoas que movem a indústria cosmética. E esse momento aqui que a gente vai vivenciar nos próximos minutos, próxima hora, é mais um dos benefícios de você fazer parte da Casa da Cosmetologia, que é estar em um ambiente estimulante de reflexão, de troca, de networking, aprendizado, bem-estar, claro, como parte do crescimento profissional. E hoje a gente vai trazer um tema muito especial, um tema essencial, que é como a valorização da singularidade pode ser a chave para ambientes de trabalho mais saudáveis, felizes e sustentáveis. A gente viu recentemente nas pesquisas que o Brasil, infelizmente, tem liderado aí os índices de alta ansiedade, alta depressão. Claro que é urgente a gente pensar em como podemos cuidar melhor de nós mesmos, dos próximos, das equipes, de todos. E esse é justamente o papo de hoje à tarde. Temos um convite muito especial para você, então, a partir de agora, que é aproveitar ao máximo essa conversa com a inspiradora Mari Zarada, que vai se juntar aqui com a gente agora, para mostrar todo esse poder transformador de conhecer e viver a nossa singularidade. A Maris, ela já faz parte aqui da jornada da ABC de longa data, participou de vários projetos e o universo nos reconectou, colocou a gente na mesma rota, né, Maris? Ela vai compartilhar, além de muito conhecimento, talvez alguns pensamentos provocativos, por que não? Mas no final de tudo isso, eu tenho certeza que vai fazer muito sentido para você todo esse conhecimento, esse aprendizado, essa troca. E se você gostar desse conteúdo, você pode levar a Maris para sua empresa também. Claro, esse é mais um benefício de fazer parte da ABC em condições especiais para empresas associadas. Seja um associado da ABC e tenha, além desse, outros tantos privilégios. Agora sim, eu vou apresentar a Maris, convidá-la para já poder abrir sua câmera, se juntar aqui, e logo na sequência eu passo a bola para ela. A Mari Zarada é formada em jornalismo pela Fundação Casper Libero e em direito pela Universidade Mackenzie. Ela é pós-graduada em gestão estratégica da comunicação pela USP e em sociologia, filosofia e história pela PUC. É especialista em marketing e publicidade, design sprint, metodologias ágeis e atua como facilitadora estratégica e palestrante. Boa tarde, Maris. Eu sei que o seu currículo é muito maior do que isso, especialmente a sua vivência no setor cosmético, né? Boa tarde, Jô. Caprichou na apresentação. Já deu para ver que eu gosto de estudar, né? Porque estudar está na minha singularidade. É isso aí, eu quero saber, eu e todo mundo que está se conectando aqui agora, queremos saber o que que é isso, o que é essa tal felicidade e como atingi-la. Maris, o palco virtual agora é seu, vou estar aqui nos bastidores ouvindo, tá bom? Tá bom. Obrigada. Obrigada a você, Jô. Eh, a minha história com a ABC é de longa data e explica um pouco por que que eu comecei a estudar esse tema de felicidade. Eu vou compartilhar aqui com vocês a minha tela. Eu estou achando muito estranho não ver as pessoas. Será que eu que não sei ligar aqui o jeito certo? Tudo bem com a minha tela? Já estamos vendo. Tá bom. Então, eu vou contar um pouquinho para vocês por que que eu comecei a estudar, a investigar esse assunto felicidade no trabalho. Acho que todos nós tivemos aí um mergulho profundo em nós mesmos, né, não voluntário, mas obrigatório, quando tivemos que ficar em casa, isolados na pandemia. E um dia eu maratonei uma série daqueles criminal com aqueles dramas psicológicos, psiquiátricos super denso, o The Sinner.
terminei aquilo e falei para o meu marido: eu vou vender a agência de publicidade, a minha agência de publicidade. Eu tinha essa agência há quase 30 anos, trabalhava com pessoas que eu amo de paixão até hoje, gostava muito do meu trabalho, mas eu olhei para frente e falei: bom, na época, né, meu pai estava com 80 e poucos anos e ainda estava trabalhando. Eu, que herdei dele essa força de trabalho, falei: eu vou trabalhar até a idade dele, com certeza. Olhei para frente e falei: cara, tem mais 30 anos, acho que eu não vou aguentar, não vou conseguir levar, não vou conseguir. Sabe aquela coisa de aguenta mais um pouco? E aí sim que eu fui investigar, primeiro que estava infeliz no meu trabalho, para depois eu começar a compreender o que estava faltando e como que eu poderia buscar a felicidade. Em tudo que eu estudei, eu entendi que se a gente não conhece a nossa singularidade, se a gente não sabe muito claramente quais são nossos desejos, quais são nossos sonhos, o que a gente gosta, o que a gente não gosta, o que a gente aceita, o que a gente não aceita, por onde eu quero ir, por onde eu não quero ir, a gente não consegue ter essa sensação de felicidade de forma perene, né? Mas antes de falar com vocês sobre felicidade, eu queria conversar um pouquinho sobre infelicidade, né? Vamos entender qual é o cenário, né, atual do mercado de trabalho. Então, nós estamos falando de mais de 300 milhões de pessoas vivendo com um distúrbio da ansiedade diagnosticado, né? Imagina como não é esse número se a gente considerar as pessoas que não receberam tratamento e não foram diagnosticadas. 280 milhões de pessoas com depressão, isso corresponde a mais ou menos 4% da população global. E esse percentual ele sobe para 15% se a gente considerar a, a população que está em idade de trabalhar, ou seja, as pessoas que estão trabalhando, esse número sobe para 15%. É muita coisa, né? E aí, quando a gente fala assim, pô, a gente está nessa discussão, né? A NR1 veio para regulamentar essa questão da segurança psicológica do ambiente de trabalho. Temos outras diretrizes, tem uma diretriz muito ainda mais completa, que é a da Organização Mundial de Saúde, nesse sentido, que ela não fala só em prevenção, porque a NR1 ela é muito técnica, né? É como a ISO, né? Ele dá coisas específicas e táticas para que as organizações possam identificar riscos à saúde mental do trabalhador e eliminá-los ou reduzi-los. O que é ótimo, maravilhoso, né? Porque só assim a gente começa a conversar sobre esses temas dentro das empresas. Mas quando eu falo, por exemplo, num investimento em um novo maquinário para que eu consigo fabricar a maquiagem de forma mais rápida, né? E com menos impacto ambiental. Eu consigo muito automaticamente, naturalmente, calcular o retorno de dinheiro que eu vou ter sobre esse investimento que eu fiz. Quando a gente fala de saúde mental, o principal impacto vem na perda de produtividade, principalmente por aquilo que a gente consegue mensurar, que é o afastamento ou a ausência, né? Então, a Organização Mundial de Saúde, a ILO, a International Labour Organization, estimam 12 bilhões de dias de trabalho perdidos por ano, o que equivaleria a 1 trilhão de dólares. Então, para quem tem dúvida, né? Mas dá retorno investir? Eu acho que sim, né? Acho não, tenho certeza que sim. Além de ser uma questão humanitária, é também uma questão econômica.
E como que é esse cenário no Brasil? Né? Esses dados aqui que vocês estão vendo do lado direito, eles são de 2019, de um estudo muito profundo que a Organização Mundial de Saúde fez sobre os distúrbios de depressão e ansiedade. Ó, não se preocupem em anotar loucamente todos os números que estão aparecendo, que eu vou enviar essa apresentação para vocês, junto com todos esses estudos aqui, os links, inclusive, tá? Hoje, a gente estima que são mais ou menos 20 milhões de pessoas diagnosticadas com ansiedade no Brasil. Esse índice de 9,3% de prevalência sobre a população total brasileira é o maior do mundo. Se a gente falar em números absolutos, o Brasil está atrás da Índia e da China, que tem uma população muito maior do que a nossa, e dos Estados Unidos, estamos em quarto. Ou seja, não há orgulho nenhum em fazer parte desse ranking. Depressão também, nós estamos falando de 12 milhões de pessoas, e aí a Organização Mundial de Saúde, ela criou essa métrica, anos vividos com a incapacidade ou a doença, né? Para mensurar o impacto dessas enfermidades na vida e na qualidade de vida das pessoas, em relação a enfermidades que não são fatais, né? Então, se a gente olhar aqui, ó, a depressão, ela responde por 10,3% desse total, e a ansiedade por 18,3%. E, mais recentemente, o Ministério do Trabalho divulgou, esses dados aqui do lado esquerdo são de 2024, que a soma dos transtornos mentais, né, se a gente somar esses 3 CIDs que estão aqui embaixo, corresponde a 8,35% dos afastamentos registrados no Brasil nesse ano. E isso perde só para a dorsalgia, que é o primeiro. E qual é o impacto, então, que a gente tem de tudo isso que a gente está vivendo, né? Essa ansiedade, essa depressão, o avanço, a evolução da inteligência artificial, a nossa, vamos dizer assim, eu vi uma vez uma tirinha da Mafalda que falava assim, não me preocupa a evolução da inteligência artificial, me preocupa a involução da inteligência humana. E me fez ficar pensando, né? Quantas coisas eu não tenho feito automaticamente, sem parar para pensar se aquilo realmente tem a ver comigo, faz bem para mim, se eu quero fazer aquilo, se eu posso, se cabe na organização da agenda do dia, né? Então, essa aceleração que a tecnologia digital emprega, né, no nosso dia a dia, ela tem provocado uma queda de engajamento nas empresas. Então, esse gráfico aqui, ó, ele é do Gallup, num relatório que eles fazem todo ano, State of Global Workplace, e eles falam assim, ó, a gente vinha crescendo, engajamento crescendo, na pandemia caiu, obviamente, e agora, pela primeira vez, a gente começou a cair de novo. A gente vai falar assim, mas caiu só 2 pontos percentuais. Esses 2 pontos percentuais, o Gallup estima numa perda de produtividade na ordem de 438 bilhões de dólares. E aí ele fala assim, mas olha só, se eu tiver 100% da minha força de trabalho engajada no mundo inteiro, eu vou ter uma soma de 9,6 trilhões de dólares na economia por ano. Isso corresponde aí a mais de 9% do GDP. Aí você fala, 100%? Impossível. Vocês sabem que a média, o índice médio de engajamento das empresas que o Gallup considera boas práticas, né, é de 70 já. Então, pode parecer utópico, mas 21 é muito pouco. E aí, a Organização Mundial de Saúde e a International Labour Organization falam
nessas estratégias aqui para cultivar a saúde mental no trabalho. Eu não vou ficar muito nessa parte, depois, se alguém quiser conversar mais sobre isso, a gente pode conversar, mas basicamente é assim. Esse cenário é um resultado de como está configurado o mundo, né? Tem um filósofo que se chamava, porque já faleceu, Zygmunt Bauman, que fala do mundo líquido, né? Que aquela coisa, sem muita delimitação, sem muita fronteira, tudo junto, tudo misturado, as organizações perdendo força, né? Principalmente as políticas, e o ser humano ali meio tentando navegar, sobrevivendo, com medo de perder alguma coisa, né? Então você tem que ficar se informando o tempo inteiro. Você não pode, se todo mundo fez esse curso, eu tenho que fazer também. Se todo mundo agora está fazendo Power BI, eu tenho que estudar também. E agora eu preciso saber programar inteligência artificial. E a gente está falando da inteligência artificial como se fosse uma pessoa, né? Outro dia meu pai falou assim, não, porque a inteligência artificial, eu falei, qual delas? Como assim, qual delas? Eu falei, não é uma pessoa, uma ferramenta, é um instrumento que a gente usa a nosso favor. Então, a tecnologia, principalmente a digital, serve ao ser humano, e não nós a ela, né? E esse ambiente confuso fez com que a gente acelerasse aí tentando acompanhar essa evolução tecnológica e os distúrbios mentais aumentaram consideravelmente. Então, a lei brasileira sempre protegeu o trabalhador, mesmo antes do advento da NR1, em termos de responsabilizar os agentes, atenção, culpados, né? Se não há culpa, não há responsabilidade. Então, isso que a gente estava conversando um pouco antes dessa palestra, né? Não é muito bem definido qual é o papel do governo, qual é o papel das organizações e qual é o papel dos trabalhadores, né? Então, esse material aqui da OMS, ele deixa isso um pouquinho mais claro, ele estabelece diretrizes claras e táticas e estratégias para cada um desses agentes, tá? Então, tem situações em que, por mais que eu queira ser feliz no trabalho, se a minha organização não combate, por exemplo, o assédio, eu não vou conseguir, né? Então, é preciso políticas claras em relação à proteção da saúde mental dos trabalhadores e quais são os canais, como que eu faço, né, para buscar esse apoio. Tudo isso eu vou mandar para vocês, está bem claro nesse material. Mas no que cabe a nós, trabalhadores, nosso papel nesse cenário todo, um pouco vem dessa política do yes, we can, né? Quando alguém me chama de guerreira, eu falo, pelo amor de Deus, me chama de guerreira, porque esse guerreiro pressupõe batalha, chega de batalha, né? Porque a gente tem essa coisa que a gente foi ensinado, trabalha, 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 trabalha até você ficar rico. O problema é que não contaram para a gente que muitos de nós vai morrer tentando e não vai chegar lá. A lista de bilionários da Forbes está cada vez mais extensa e nenhum de nós está nela. Esse fenômeno, o filósofo sul-coreano Byung-Chul Han chamou de sociedade do cansaço. E ele fala assim, ó, a sociedade atual vai entrar para a história como a sociedade do cansaço. Gente, pelo amor, alguém aqui quer entrar para a história da humanidade como uma pessoa cansada? Não. Então, a gente precisa realmente saber que tem um limite, né? Se eu quero trabalhar bem, eu preciso estar bem, eu preciso ter saúde física, mental. Tem coisas que vão além do meu limite que eu preciso aprender a identificar e estabelecer essa fronteira. Então, olha o que ele fala da depressão.
O homem depressivo é aquele animal laborans que explora a si mesmo e que está deliberadamente, sem qualquer coação estranha. É agressor e vítima ao mesmo tempo. Ou seja, é como se a gente tivesse numa gaiola, somos esse passarinho aqui, dentro da gaiola com a portinha aberta, e a gente não sai, né? E somos a gente, em nome do desempenho e da performance, acaba se escravizando. E vem outro problema pior. Quando eu saio, para onde eu vou? O que eu tenho que fazer para ser feliz? No meu trabalho, na minha vida, né? As possibilidades ficaram muitas. É tudo muito amplo. Então, o Pondé, ele fala assim, não há nada mais ansiogênico do que a busca por felicidade e bem-estar. É tanta coisa que eu preciso fazer, tomar, meditar, mindfulness, vitamina, ômega 3, tem que fazer exercício, tem que caminhar, não pode comer isso, tem que comer aquilo. É muita coisa, tem que fazer o curso de não sei o quê, tenho que assistir a palestra da felicidade no trabalho. A gente tem que fazer muita coisa para ser feliz e se sentir bem. E para onde eu vou, então, para ser feliz no trabalho? Como que eu sei o que é para mim e o que não é para mim? Refletir sobre o propósito é um bom início, né? O que é propósito? Ah, é aquilo que me faz acordar todos os dias e levantar da cama para ir trabalhar. Isso se chama despertador, né? Propósito não é isso. Ou aqui todo dia todo mundo acorda feliz da vida, uhul! Hoje eu vou cumprir o meu propósito de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Gente, escrevam aqui no chat, por favor. Quem sabe que lugar é esse? Será que eles não conseguem escrever? Jo, Jane, Tá Sim, sim, habilitado. consegue. Tá habilitado. bom. Ó, a Soraya acertou, a Luciana. Galera, tá, ó, Capela Sistina. Então, é um símbolo aí da obra renascentista, contou com os grandes artistas, foi projetado por um urbanista que era chamado pelo Papa para fazer o urbanismo da Itália naquela época, projetou a Capela Sistina, Michelangelo, Rafael, Portino e outros grandes mestres, né, das artes, deixaram sua marca aí para a gente poder ir lá ver o dedinho de Deus, quase tocando o dedinho do homem. E aí, perguntaram assim, ó, pegaram 3 trabalhadores saindo lá da obra, na Capela Sistina, e falaram assim para o primeiro, o que você está fazendo aí? Aí ele falou assim, estou colocando uma pedra, grudando com outra pedra, e estou construindo uma capela. Bacana. Sentido no trabalho dele, pôr pedra sobre pedra para construir a capela. Perguntaram para o segundo, o que você está fazendo aí? Eu estou aqui garantindo o dinheiro que eu uso para dar uma vida digna para minha família. Perfeito, sentido no trabalho dele, conseguiu dinheiro para dar uma vida digna para a família. Perguntaram para o terceiro, o que você está fazendo aí? Ele falou assim, eu estou fazendo uma obra de arte, que também é perfeito. Então, o sentido do trabalho, nosso propósito coletivo, né? Ele pode ser técnico, estou colocando uma pedra sobre pedra, pessoal, né? Estou dando uma vida digna para minha família, e pode ser com maior impacto no mundo. Estou construindo uma obra de arte. Vamos fazer um exercício? Quem quer aqui se voluntariar para a gente falar sobre o sentido do seu trabalho? Quem quiser, escreve no chat, por favor, onde você trabalha e qual a sua função. Ninguém.
a Yala, analista de RH, e a Fabiana Vieira, professora. Então, vamos uma, depois vamos outra. Marisa, coordenadora de RH na EFF, é na EFF? EF International Fragrance. Bom, como tem 2 de RH, depois, Fabiana, se quiser, a gente faz o seu, tá? Depois que acabar. Vamos falar de RH. Então, seja analista, seja coordenadora de RH numa empresa de fragrância. Ariane, põe para mim, qual empresa você trabalha? Uau, a Luciana já matou a pau aí o propósito coletivo aí da área da perfumaria. IFAS, tá. Então, ó, vamos falar de uma pessoa de RH da... Deixa eu fechar o meu chat aqui. Do segmento de cosmetologia, né? Então, você pode dizer assim, ó, eu trabalho recebendo currículo, analiso os currículos, seleciono as pessoas que vão trabalhar na minha empresa, cuido do desenvolvimento delas aqui, das promoções. Esse é o sentido do meu trabalho, trazer os talentos para a organização e cuidar para que eles se desenvolvam aqui. Tá perfeito. Se você pensar um pouquinho, né, pelo aspecto pessoal, você pode dizer assim, olha, eu quero fazer eu quero ter uma casa, ter um carro, fazer viagens todo ano com a minha família, e aqui é um excelente lugar para trabalhar, me dá uma remuneração boa, eu tenho um plano de saúde legal, tenho benefícios de alimentação, de academia, então aqui eu consigo guardar dinheiro suficiente para fazer essas coisas que eu me proponho na vida. Também está perfeito. E vocês podem, todos vocês, dizer assim, eu salvo a vida de muitas pessoas, principalmente as mulheres. Por quê? Eu não preciso falar, vocês sabem, né, que um dos setores menos que teve uma crise feia no Brasil, não vou me lembrar o ano, e um dos únicos setores que cresceu 2 dígitos foi o setor de cosméticos, né, no Brasil. Essa questão, tem um dentista que se chama Fábio Bibancos, que trabalha no projeto Apolônia, que ele recupera toda a arcada dentária das mulheres que sofreram violência doméstica e tiveram os dentes quebrados, e elas ganham um kitzinho, né, de higiene bucal, com cosméticos, maquiagem. E, assim, a alegria que elas têm ao poder usar uma maquiagem, ao se sentir melhor, porque, gente, maquiagem faz a gente, eleva a nossa autoestima, né? Faz a gente... Eu, quando ia... hoje eu trabalho menos no presencial, mas tinha dia que eu ia muito produzida, né? Aí todo mundo falava, nossa, hoje você está se sentindo muito bem, né? Falava, não, hoje eu estou me sentindo péssima, estou cansada, então ninguém merece olhar para minha cara, eu fazia aquela maquiagem, uau! Porque são artigos que fazem a gente se sentir bem. Então, o propósito coletivo, quando as organizações deixam muito claro para os seus trabalhadores qual que é o propósito coletivo delas, como a Luciana colocou aqui, levar sensações para o mundo, né? Ela tem um potencial muito maior de atrair pessoas cujos propósitos individuais se conectam com esse propósito coletivo. E aí, a chance de eu ser mais feliz nesse ambiente é muito maior. Tudo bem por aqui? Então, vamos continuar. Agora eu quero falar com vocês sobre uma outra perspectiva sobre propósito, tá? Tem vários filósofos que falam sobre propósito, Kierkegaard, o próprio Platão, e outros muitos. Contar do Caligares,
nesse livro aqui, ó, Sentido da Vida, ele fala uma coisa muito interessante, que ele fala assim, ai, olha, eu não aguento mais que me chamam para dar palestra sobre, falar sobre o sentido da vida. Gente, o sentido da vida é viver, com as coisas boas, com as coisas ruins, em toda a intensidade, é estar presente. E a gente pode adotar isso também para o trabalho, né? O sentido do nosso trabalho, a gente está, se a gente estiver presente todo dia em cada atividade, claro que a gente vai sentir uma satisfação maior. Mas o Viktor Frankl, ele é o criador da logoterapia, ele foi discípulo de Freud e Adler. Freud, então, é a primeira escola de psiquiatria vienense, Adler a segunda, e ele é a terceira, com a logoterapia. E ele, para ele, a chave interpretativa do ser humano é a vontade de sentido. Eu vou explicar para vocês por quê. Ele morava na Áustria, quando a Áustria foi invadida pelos nazistas. E ele, junto com a mulher, os filhos e toda a sua família, pais, irmãos, exceto uma irmã que estava morando na Austrália, foram presos e separados. E a única coisa que ele conseguiu carregar da casa foi um manuscrito que ele estava escrevendo, com a teoria dele, né? Os pensamentos dele, questionando, não questionando, mas tentando entender por que que Freud falava em prazer, Adler em poder, e com os pensamentos dele sobre para onde deveria caminhar, né? Então, a psiquiatria. Ele botou no bolso. Eles foram separados, ele especificamente foi para Auschwitz e depois para outros 4 campos de concentração. Ele botou aquele manuscrito no bolso, pegou a fila quando chegou em Auschwitz. Eles foram acorrentados, foram levados de trem. E quando chegou lá, retiraram esse casaco dele, né? E ele ficou sem o manuscrito dele. Por ser psiquiatra, ele era chamado para tratar os oficiais alemães, os soldados, e tinha o comandante, né, lá de Auschwitz, que ele tratava e como psiquiatra. E esse comandante tinha, assim, severos problemas mentais, em função das atrocidades que ele liderava. E Frankl ajudava ele a conseguir sobreviver e teve a sua vida poupada por conta disso, conforme o comandante foi sendo transferido, né, de campo de concentração, ele ia junto. E ele era chamado também a falar para os companheiros de cela, né, porque muitos estavam muito desanimados, alguns ficavam muito doentes, outros se recusavam a comer. E Frankl era chamado para trazer um sentido para as pessoas continuarem sobrevivendo. Ele mesmo, né, falava assim, por que eu não morro? A minha mulher morreu, meus filhos foram assassinados, minha família inteira foi assassinada. Para que eu vou sobreviver a isso? E ele percebeu que ele, mesmo assim, sobrevivia e que ele tinha um pensamento muito claro, que quando ele saísse dali, se ele saísse, ele iria reescrever o manuscrito dele antes de morrer. E ele começou a perceber que entre aquelas pessoas que não eram assassinadas, que não morriam de uma doença, e que sobreviviam, todas elas tinham algum motivo para querer sair daquele campo de concentração. Então, alguém tinha uma fazenda com muitos animais que precisavam serem alimentados, outro tinha uma esposa que era doente e que se ela sobrevivesse e fosse para casa e ele não estivesse lá, ela ia morrer, porque ela não podia sobreviver sem cuidados. O outro tinha uma filha que morava em outro lugar e ele ia ter a oportunidade de rever essa filha. Então, todo mundo tinha um motivo. E aí ele falou assim, nossa, Freud falava, eu vou simplificar, tá? Claro que Freud não falava exatamente isso, que a chave interpretativa do ser humano é a busca por prazer.
Mas aqui a gente não tem prazer nenhum, muito pelo contrário, a gente continua sobrevivendo. Adler falava que era a busca de poder, mas aqui a gente também não tem nenhum poder. Somos todos, nem não temos aqui nenhuma humanidade. E aí ele chegou à conclusão que a chave interpretativa do ser humano é a vontade de sentido. Toda essa história que eu estou contando aqui para vocês está nesse livro aqui, ó, Em Busca de Sentido, Viktor Frankl, que ele pôde escrever do prisma do paciente, dele, psiquiatra, como paciente, né, por tudo que ele viveu, e dele, psiquiatra, como médico. Então, ele conseguiu colocar os dois pontos de vista aqui. O livro é muito emocionante, não foca tanto nessas atrocidades que essa falha, né, terrível, terrível da humanidade, mas ele traz alguns relatos, mas ele foca muito nessa questão da busca do sentido. É aquele livro, eu lembro que eu fui estudar esse livro, sentei e só levantei quando terminou, tá? E ele dá uma pista muito importante para a gente sobre essa busca de sentido. Ele fala assim, ó, se alguém te perguntar qual é o sentido da vida e você procurar uma resposta, você está perdendo seu tempo, isso é inútil. Ficar pensando nessa resposta de forma ampla não vai te levar a lugar nenhum. Então, ele fala que essa busca de sentido, ela precisa ser específica. Então, por exemplo, qual é o sentido do meu trabalho? Ou você buscar uma coisa ainda mais específica dentro do seu trabalho. A gente tem muitos papéis no trabalho, né? Talvez você possa pensar num dos papéis específicos que você realiza. Aplicável a uma situação concreta. Então, ou você vai aplicar isso ao seu momento presente, ou a um pouquinho depois, lá na frente, né? Não a sua vida inteira. E aí ele diz que essa busca precisa ser indelegável, contínua e responsável. O que quer dizer isso? E aí é que vem o nosso papel enquanto trabalhador. Não dá para delegar a nossa felicidade no trabalho, o nosso bem-estar no trabalho e a nossa saúde mental no trabalho para ninguém, nem para as organizações e nem para os governos. Eles têm que fazer o papel deles e a gente tem que cobrar que eles façam, mas eu também tenho que fazer o meu. Contínua, né? Não é deixar passar, tem que pôr na agenda. A gente tem que colocar as atividades que fazem sentido para a gente, que fazem parte do nosso legado, na agenda, né? Não adianta encher a agenda com um monte de to-do, de coisas que eu tenho que fazer porque eu tenho que fazer. Eu preciso encaixar as atividades que estão ligadas ao meu propósito na agenda e ser responsável por elas. Então, se eu perguntar para vocês assim, ó, qual o sentido individual do seu trabalho? Dessa forma como o Viktor Frankl conduz, alguém vai conseguir me responder? Ou vocês vão precisar dar uma pensada, né? Eu precisei pensar muito, e muito mesmo. E aí a gente chega na questão da singularidade. Não tem como responder essa pergunta sem saber quem eu sou, para onde eu vou, tudo aquilo que eu já falei no começo, né? E aí, ó, olha o que o dicionário fala para a gente, que singular é único, original, extraordinário. Gente, somos pessoas extraordinárias, somos únicos, né? A dificuldade é reconhecer aquilo que faz parte da minha singularidade, o que não faz, e viver de forma autêntica. Então, a médica paliativista Ana Cláudia Quintana Arantes, que vocês devem conhecer, fala assim, ó, felicidade não é para qualquer um. Precisa ter muita coragem para ser feliz e nem todas as pessoas têm. Por que ela fala isso? Porque quando eu conheço a minha singularidade, trabalho na minha felicidade baseado nela, eu vou desagradar muita gente, né? E a gente não gosta de desagradar o outro, mas vai precisar, né? Tem vezes que para agradar a mim mesmo, eu vou ter que desagradar alguém. E a nossa singularidade,
ela é única. Então, assim, ó, todos nós temos nossa impressão digital única, nosso batimento cardíaco e ah, os elementos, a nossa singularidade. Então, a gente tinha aqui duas pessoas de RH. Elas podem ter estudado na mesma escola e trabalharem na mesma empresa, por exemplo, né? Fazendo a mesma função. Mas a história de vida delas é diferente. Os gostos delas são diferentes. A motivação dela é diferente. Os sonhos delas são diferentes. Então, não existe duas pessoas iguais. Ai, mas isso aí, pensar assim, é muito individualista. Não é. Pelo contrário, para eu sentir compaixão pela singularidade do outro, eu preciso ter compaixão com a minha singularidade, conhecer e trabalhar para me desenvolver. E aí eu vou aprender que aquilo que falta em mim, o outro tem de sobra. Então eu vou gostar do diferente. Eu vou gostar e valorizar o trabalho diverso. Aqui eu vou apresentar para vocês alguns elementos da singularidade, só para essa conversa não ficar muito no ar, tá? Mas essa não é uma lista taxativa, é uma lista exemplificativa. Então, por exemplo, eu separei aqui o que traz de todas as pessoas, né, que eu ajudei aí a mapear a singularidade, os elementos que têm mais impacto aí no profissional, tá? Então, história de vida, onde eu nasci, quem me criou, com quem eu me relacionei, culturas que eu fui exposta, valores que eu carrego, as formações e capacitações, tudo que eu estudei, não é só da nossa função atual, não, tudo. Então, no meu, por exemplo, tem capacitação em Hatha Yoga. Mas não tem nada a ver com facilitação estratégica. Você sabe que tem várias coisas que eu precisei desenvolver para fazer facilitação estratégica, e a Hatha Yoga me ajudou muito, principalmente a filosofia indiana. Nessa questão da felicidade, a filosofia indiana é maravilhosa. Então, não é. A gente está acostumado a pensar em carreira, né, como uma coisa assim. Eu vou virar a mesa. Então, agora eu era de marketing, agora eu sou co-criadora. Não virei a mesa nenhuma, né? É uma continuação da minha trajetória profissional. Sem a experiência na agência, talvez eu não conseguisse fazer o meu trabalho hoje como facilitador estratégico. Por isso que eu gosto da palavra trajetória profissional, porque carreira é uma linha, né? Uma coisa atrás da outra. Trajetória profissional, eu posso ter muitas linhas ao mesmo tempo. Então, pensem, trajetória profissional, tudo que vocês fizeram como trabalho, remunerado ou não, né? Eu, por exemplo, a minha começou lá com 8 anos de idade vendendo perfume na garagem da minha mãe. Calma, não me mata, aquela época podia. Foi o Clodovil que ensinou. Por que que, mas isso aí não tem nada a ver? Tem a ver, porque quando eu mapeei a minha singularidade, tem uma coisa que estava nessa venda do perfume, que estava depois quando eu vendi a trufa, que estava depois quando eu vendia texto na faculdade e que estava na agência de publicidade em vários momentos que eu considerei marcantes. Então, quando a gente olha para a nossa trajetória de forma mais ampla, eu consigo identificar melhor aquilo que vai me ajudar a ser mais feliz no trabalho. Tudo que eu sei fazer, os meus diferenciais, entendendo aqui os diferenciais, aquilo, os benefícios que eu levo para as pessoas ao meu redor. Lazer, óbvio, aquilo que eu faço no meu tempo livre, com certeza tem aí uma pista que me deixa feliz, porque eu estou escolhendo usar o meu tempo livre para fazer isso, né? Se a gente não abrir o Instagram e não vir aquele monte de coisa lá de curso que você deu um like e pronto, ele fica te perseguindo. Então, quando eu analiso a minha singularidade, eu consigo entender mais claramente o que faz bem e o que não faz bem. Esses dois elementos eu criei nesse mapeamento de singularidade e eu considero os mais reveladores em termos profissionais, né? Então, muitos dos meus clientes, eles estão numa fase de vida em que já conseguiram alcançar muitas coisas que eles planejaram quando
eram mais jovens e estão naquele platô. E às vezes o platô dá aquele cansaço, né? Aquele marasmo, eu corri, 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 cheguei agora a... E aí relembrar, né? Quais são os motivadores, quais são os seus motivadores de evolução? Não é só aquilo que eu gosto de fazer, é aquilo que eu tenho paixão, tá ligado aos meus interesses, às minhas paixões, aquilo que eu amo e aquilo que me faz crescer. E normalmente esses motivadores de evolução, quase que 100%, têm impacto no mundo, nem que seja no mundo ao seu redor, nos seus colegas, né? Então, a Ana Beatriz Barbosa, psiquiatra, fala assim: se você usa o seu talento e não produz impacto no mundo, isso não é propósito, não é legado. Isso aí é para você. Então, ela acredita que para ser propósito tem que ter impacto no mundo. Não sei se é 100% dos casos, mas ah, até hoje, das pessoas que eu trabalhei em conjunto, sim, os motivadores de evolução impactam no outro. Não escolhas, né? A gente precisa ter muito claro o que a gente não suporta no trabalho. Não é não gosta, é isso realmente me faz mal. Tem coisas que são inegociáveis, né? É, tem coisas que são ilegais, que são crimes, né? Então, discriminação, misoginia, tudo isso aí não cabe em lugar nenhum, né? Já temos leis que nos protegem contra isso. Mas, por exemplo, eu posso ter uma não escolha de trabalho presencial. Me sinto melhor trabalhando da minha casa, minha produtividade é melhor. Então, o trabalho presencial é uma não escolha para mim. Não é que eu não gosto de ir para a empresa, eu realmente trabalho melhor em casa, tá? Isso significa então que eu nunca mais vou trabalhar presencial? Não. Significa que, quando eu tenho mapeadas as minhas não escolhas, fica muito mais fácil e rápido eu tomar decisões. Então, se eu recebo uma proposta de emprego que é 100% presencial, eu já sei que é pontinho menos para essa vaga. Mas tem muitos motivadores de evolução. Põe na balança. Compensou, eu vou, né? Se tiver muita não escolha e zero motivador de evolução, assim, você é livre, você pode escolher. Eu quero ir para essa vaga, mas a chance de você ser feliz nessa vaga é bem pequena, né? Então, o que a gente ganha, né, quando a gente reconhece, trabalha pela nossa singularidade? Tudo isso que eu já falei para vocês, né? Pensamento crítico, não embarcar em tudo que vem pela frente, porque tá difícil, né, gente? A gente não quer perder a oportunidade, a gente não quer perder nada. Só que aí, quando você vê mais horas no dia, o que é realmente importante para mim? O que eu preciso para ter minha saúde mental, para trabalhar bem, para trabalhar meus motivadores de evolução? Quais são eles? O que eu vou pôr na agenda essa semana aqui que me ajuda a crescer, a evoluir, né? Eu não vou ler um por um aqui, mas a ideia é que a gente seja mais criativo, né? Eu costumo falar assim, quando eu faço facilitação estratégica, aqui tem tempo, as atividades, tudo, mas ninguém está olhando performance. Porque eu acho que a cultura do desempenho está matando a criatividade, né? Você vê, por exemplo, quem trabalha, a Jordana, que trabalha com redes sociais. Hoje a gente tem que fazer tanta coisa para o ROI, para o algoritmo, que nem dá tempo de ser criativo, né? É, eu preciso aproveitar o meme. Por que não criar o próprio? Não? Então, a gente sai do piloto automático, dá a oportunidade de experimentar o novo, enxerga novos caminhos, consegue identificar os gatilhos emocionais. Então, não é que eu sou uma pessoa que fico com muita raiva quando isso acontece. Agora que eu trabalhei minha singularidade, não vou sentir mais raiva. Vai, só que você não vai mais socar o outro.
Porque você vai identificar aquilo que vai te deixar com raiva, e você sabe que você está ficando com raiva, porque aquilo é um gatilho. E você vai saber esperar para conversar aquilo com o outro. Porque primeiro você vai tentar entender o que, que aquela emoção está dizendo para você, né? E aí sim a gente consegue estabelecer limites, dizer não com gentileza. E ao contrário do que a gente pensa, né? Ah, se eu começar a dizer muito não, não vão mais gostar de mim. A gente passa a construir relações mais humanas, porque não existe esse negócio de eu dou conta de tudo, né? E mais saudáveis, é, com mais autenticidade. Eu passo a valorizar mais a mim. Vocês viram que dá um baita de um trabalho, né? Trabalhar a nossa singularidade. Então, eu passo a valorizar. Nossa, quando você olhar a sua singularidade, né? A documentação lá, o seu mind map, eu gosto de fazer isso com mind map. A pessoa fala, gente, não acredito que eu sou tudo isso. Todos nós somos muita coisa. E eu passo a valorizar mais o outro, porque eu sei que ele também é muita coisa, né? E como eu falei, aprendo com a diversidade, promovo a equidade, trabalho melhor em conjunto e comunico-me de maneira mais precisa e eficaz. E assim, eu acredito que reconhecer a sua singularidade promove satisfação e felicidade. Então, como que eu faço, né? Vocês devem estar se perguntando para trabalhar minha singularidade. Ó, costumo dizer assim, né? Ferramenta é commodity, o que importa é o piloto. Então, você pode usar checklist, documento de texto, planilha, Kanban, o que você quiser, post-it, diário. Eu acho que todas as formas são válidas. Eu tentei boa parte dessas e acabei criando essa metodologia do mapeamento da singularidade para descobrir a minha própria, né? Porque para mim estava tudo muito confuso. Mas assim, ó, ela não, ela é um mind map. Então, daqueles elementos que eu falei para vocês, vocês vão puxando, né? História de vida, puxa o mind map. Se alguém não souber como fazer um mind map, me fala que eu mando o material para vocês. E aí, ó, por que que eu vou... O que que a gente não quer? Ficar... Opa, não tá dando play. Mas vocês lembram aquele urso do pica-pau que ficava assim, ó? Ai, para onde eu vou, para onde eu vou, para onde eu vou? Não queremos ficar igual o Fatso, tá? Que nós somos seres singulares, que queremos buscar sentido. E quando? Todos os dias. Vou deixar aqui meus contatos para vocês. Podem conversar comigo pelo LinkedIn ou pelo Instagram. Quem quiser dar um print para acessar depois. E eu não sei, eu preferiria, Jane, que as pessoas pudessem fazer a pergunta verbal. Se não der, a gente vai pelo chat. Porque eu acho estranho responder uma pergunta sem ver a pessoa. Levanta a mão que eu vou tentar abrir o microfone. Ninguém quer falar nada, fazer um comentário, uma pergunta. Belizane e Gislaine, eu mando para você depois, tá? Acho que eu mando para todos. Quem quiser, acessa. Quem não quiser, não acessa. Tudo bem, pessoal? Por causa da LGPD. Quem não quer receber, avisa no chat, por favor. Eu não quero receber. Ninguém? Então, podemos enviar para todos. Gente, ninguém vai falar nada, só eu falei aqui igual uma doida, sem parar. Jane,
Eu acho que o Abre. pessoal não quer falar. Não levantaram a mão. De repente, querem colocar a pergunta no Põe no chat? chat. É, o pessoal está bem interessado no material. É filosófico, né, Fabiane? Você sabe, Fabiana, que a filosofia, ela existe para isso, né? Para ensinar o ser humano a viver melhor, desde sempre. Então, falar de filosofia para a felicidade é um pouco ambíguo, porque toda filosofia, na verdade, ela trabalha a felicidade. Vou mandar. Eu vou mandar para vocês um material que tem os links, aí vocês podem acessar o termo singularidade. Você sabe que Albert Einstein dizia o seguinte: a única certeza que eu tenho na vida é da singularidade do indivíduo. Então, ó, ele era muito mais inteligente que eu, né? Então, se ele falou, a gente tem que acreditar que esse treco é importante. Todo mundo está pensativo e sem pergunta. É. Obrigada a você, Marisa. Eu estou montando um curso de felicidade e filosofia. E estou ficando igual você, Gislane, assim, cheio de nuvens formando na cabeça com os pensamentos. Obrigada, Raquel. O importante é isso, sabe, gente? Porque às vezes a gente. Eu falo por mim mesma. Talvez se eu tivesse detectado que os meus motivadores de evolução não estavam presentes na minha atividade profissional há muito tempo, se eu tivesse consertado a rota no meio do caminho, talvez eu conseguisse continuar trabalhando em agência de publicidade, né? É um acorda menina. Então, eu entendo assim, se você tem muito claro os seus motivadores de evolução, na prática, tenta trazer isso especificamente para uma atividade do seu trabalho que você realiza. Provoca essa atividade. Por exemplo, uma motivação para mim de evolução é compartilhar aquilo que eu sei com o outro. Nossa, coloca ali na agenda. Eu vou mentorar tal pessoa. Nem precisa contar para a pessoa que você vai mentorar ela, mas você mentora, né? Agenda reuniões que você possa exercitar esse seu motivador de evolução. E uma coisa muito importante, às vezes a gente está num trabalho por questões financeiras, né? Nem todo mundo tem a possibilidade de escolher naquilo que quer trabalhar. E aí, o motivador de evolução, você vai precisar exercitar fora do trabalho, ou num trabalho voluntário, ou numa atividade de hobby, lazer, em alguma coisa assim. Estamos no processo de download mental. É muito veloz, né? O motivador de evolução pode dizer que pode ser uma trajetória para o legado? Eu acho que o motivador de evolução vários dos seus motivadores de evolução compõem essa trajetória, vamos dizer assim, né? Ele é a própria jornada em si. O legado é a consequência do exercício deles, vamos dizer assim. Pirâmide de Maslow. A neurociência tem contribuição para a questão da identificação da singularidade. Eu não sei te responder isso, Ivanilda, mas eu vou colocar aqui, ó, um perfil de uma neurocientista maravilhosa, e ela tem muitos conteúdos sobre neurociência e saúde mental. Tá? O que eu posso te dizer é que não tem como você identificar a sua singularidade sem uma reflexão profunda e honesta sua com você mesmo. Então, assim, não adianta. Eu tô aqui no carro, vou. Você tem que realmente agendar.
Olha, segunda-feira, das 9 às 9h30, eu vou ficar pensando na minha singularidade. Vou pegar um papel e vou ficar lá fazendo mind map, rabiscando tudo que é da minha singularidade. Ou vou pensar só nos meus motivadores de evolução. Eu ainda vou gravar uma aula aí sobre esse mapeamento de singularidade e vou deixar a newsletter, vou mandar para vocês também a minha newsletter, para vocês assinarem. Aí, quando eu postar, vocês recebem pela newsletter. Jornada da Jordana. A Jordana está na Jornada da Jordana, fazendo o... A gente fez, né, o mapeamento de singularidade, agora está trabalhando os motivadores. Aí, mas a Jornada da Jordana já começou há muito tempo, né, Jô? São os próximos capítulos da jornada. O que mais? Eu enviei aqui, ó, Ivanilda, é @ElisaCosaza. É um perfil no Instagram, eu não pus o link, eu pus o arroba dela. Tá? Ela é neurocientista do Einstein, ela coordena a pós-graduação de gestão das emoções nas organizações, muito bom, por sinal. Eles têm, assim, até por coincidência, né, ela foi minha professora de meditação, no meu curso de Hatha Yoga, e, coincidentemente, quem trabalha com ela é meu primo. Então, eles fizeram um mapeamento, ele me mostrou o vídeo de uma pianista tocando uma música que ela gostava muito, e aí mostra no telão as áreas do cérebro dela que acendem enquanto ela toca, a parte que é mais alegre, a parte que é mais triste, enfim. Eu preciso estudar mais essa parte de neurociência para poder te responder por isso. Ela se chama Elisa Cosassa. Ela é um barato, porque ela é coach de meditação da galera do surf brasileiro aí, dos medalhistas, tal. Então é muito bacana o trabalho dela. Ela surfa também. O que mais, minha gente? Como temos muitas pessoas de RH aqui, gente, esse livro é leitura obrigatória, tá? É um livrinho, mas é um livrão. Eu vou mandar também para vocês uma aula que eu gravei no meu trabalho voluntário, que chamava Falamares, sobre esse livro. Ele traz estudos de caso de pessoas com esgotamento mental, né? Foi uma tese de doutorado dele, do Byung-Chul Han, e é muito bacana, muito bacana. A Gislane já achou. Isso mesmo. Segue ela que é legal. O que mais? Maris, obrigada. Realmente foi assim, de coçar o cérebro, várias Oh, informações que você deixa eu trouxe falar aqui. só mais uma coisinha que eu esqueci, que é muito importante. Pessoal, só não esqueçam que felicidade é uma emoção. E toda emoção é passageira. Então, assim, ela vem, ela vai. O que nossa conversa aqui foi criar estratégias para que você tenha mais momentos felizes no trabalho do que infelizes, tá? Ninguém, como eu falei, vai trabalhar uhul todo dia. Isso não existe. Né? Para a gente não ficar com aquela psicologia tóxica, positiva, sabe? Não, vai dar certo, vai dar certo. Tem vezes que não dá. Bacana. Então, comentem aqui se vocês querem ouvir mais desses conteúdos que a Maris trouxe aqui para gente. A gente marca outros tantos webinars e, quem sabe, até presencialmente aqui na sede da ABC, né, Maris? Eu Presencial, acho muitas vezes a troca é diferente, mais legal, porque é né? Mas difícil falar sobre felicidade sem ver as carinhas, né? Ah, porque às vezes uma carinha assim, eu sei que aquele conteúdo machucou um pouquinho, e aí eu tenho como já ah, trazer o alento logo depois do peso, né? legal. Então, fica o convite aqui para próximos encontros com a Maris.
para a gente ouvir Fala Mares, adorei o nome, É, para porque aprofundar cada vez mais. era, fiquei tão empolgada quando eu comecei a estudar isso, que eu criei esse perfil para compartilhar o que eu tinha aprendido. Bacana. Então, fiquem atentos aos seus e-mails, porque a gente vai, então, encaminhar todo esse material para vocês. Muitas vezes o e-mail pode cair lá na caixinha do spam, então fique atento lá também, tá? E até um próximo momento. Maris, te agradeço de coração por todo o carinho que você tem pela ABC, pela nossa equipe, por mim. A nossa amizade aí já é de década. E que esse tenha sido o primeiro conteúdo de vários que a gente vai compartilhar com os nossos associados. Certeza. Obrigada a vocês pelo convite, obrigada a vocês por terem vindo. Vamos mudar esse mundo do trabalho, minha gente. Vamos ser mais felizes. É isso aí. Contem com a ABC nesse processo. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Obrigada, Maris. Tudo de bom. Bom restinho de semana.